Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, seja bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é terça-feira, dia de neurociência, ó, na veia. E a gente tem construído aqui uma série nesse quadro que trata sobre as memórias. E eu já contei para vocês na semana passada, aqui está o cardzinho no vídeo da semana passada para você assistir, se você não conseguiu assistir, sobre quais são as janelas temporais das memórias, né? Memórias de médio, de curto, de longo prazo. Contei um pouco sobre essa história e prometi que eu ia começar a contar para vocês quais são os tipos de memórias que existem, né? Então hoje a gente começa tratando justamente dessa tipologia e para a gente tratar disso genericamente, eu já queria trazer uma primeira classificação que são as chamadas memórias declarativas e as memórias não declarativas. Ou também um sinônimo que são as memórias explícitas ou implícitas. E qual é a diferença disso? Basicamente, essas duas grandes categorias tratam de memórias que eu sei que eu tenho, né? Que eu declaro que são explícitas, que eu conheço. Então, são os fatos, são os conhecimentos, são os episódios da minha vida. Inclusive, a gente chama essas memórias de episódicas e semânticas, né? Aquilo que eu sei e aquilo que me aconteceu. E existem as memórias implícitas, que se dividem em três categorias, né? Aquelas memórias de adaptação rápida, que vão se dividir em dois grupos, que é a habituação e a sensibilização. As memórias ligadas aos condicionamentos, né? E também memórias procedurais, certo? Essas são as categorias. E existe uma memória que é chamada de memória de priming, que não é exatamente um tipo de memória, mas quando chegar lá eu vou te explicar isso com detalhes, tá? O que a gente vai começar? Vamos começar do começo, né? Então vamos tratar desses mecanismos, que são os mecanismos conhecidos como habituação e sensibilização. São mecanismos de memória rápidos, que dizem respeito à ocorrência que está acontecendo naquele momento. É uma memória muito temporária, mas justamente ela é dessa forma porque ela acontece e é muito importante em organismos mais simples. Tanto que essa memória foi a primeira. Opa, caiu aqui uma manga. As mangas estão. Ó, não está bonita a mangueira? Elas estão despencando aqui, mas faz parte da seleção natural, né? Algumas ficarão e outras irão embora. Bom, essa memória ligada à habituação ou sensibilização, elas foram estudadas em organismos muito simples, né? Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel justamente estudando sobre esses processos de memória, de aprendizado ultra rápido, que aconteceu num molusco, a Aplysia, né? Que é um animal que, quando uma determinada região do seu corpo é provocado, ele solta uma tinta. Então é muito fácil de você conseguir identificar quando ele aprendeu coisas a respeito desse comportamento. Então eu vou contar para vocês exatamente como que essas coisas foram testadas na Aplysia e como que elas interferem no nosso cotidiano, né? Habituação e sensibilização. Vamos começar com a habituação. Bom, a habituação é um mecanismo de memória que diz respeito a você simplesmente considerar que um dado sinal sensorial, uma dada informação, uma dada sensação, é irrelevante. Não precisa da sua atenção e não precisa de nenhuma reação corporal. Por exemplo, a você se habituar com óculos no seu rosto, né? Não é comum quem usa óculos estar com óculos no rosto ou com óculos na cabeça e perguntar: alguém viu meu óculos? Né? Isso é uma habituação. Simplesmente aquela percepção sensorial vai se atenuando porque ela não é importante, porque ela não precisa ficar o tempo inteiro sendo sinalizada. É muito comum a gente se habituar, né, com essas informações sensoriais que não são relevantes. E isso é uma espécie de memória. Parece uma memória meio às avessas, né, mas muito importante, porque isso faz com que a gente seja capaz de canalizar nossos mecanismos atencionais para aquilo que realmente é importante. E quando você está tratando de um animal com recursos muito limitados, né, como é o caso de um invertebrado, com um número muito reduzido de neurônios ou de estruturas neuronais, habituar-se é muito importante para que ele consiga ter, inclusive, um filtro que faça com que ele dê atenção específica àquilo que realmente é importante num determinado cenário, né? Então, esse quadro de habituação é uma forma do indivíduo poder conseguir filtrar, né? Seja ele um animal simples, ou um animal mais complexo, ou até mesmo um ser humano, ser capaz de filtrar quais daqueles elementos que estão no ambiente são suficientemente importantes para serem trabalhados e gerarem uma resposta comportamental. Então, a habituação é super, super importante.
Não menos importante é a sensibilização, que é um processo que faz com que um determinado estímulo que era irrelevante se torne importante, seja sensibilizado. Na aplísia, isso aconteceu de forma muito interessante porque foi possível fazer com que o animal aprendesse, a partir de estímulos repetitivos, que uma determinada área do corpo dele era tão importante quanto uma região que ele sabidamente responde com tinta preta. Existe um lugarzinho no corpo dele, que é um sifãozinho, que quando você toca ali, ele fica muito vulnerável. E aí ele solta aquela tinta preta. O barato é que você pode ensinar esse animalzinho, e esse aprendizado é um aprendizado com uma duração muito curta. Toda vez que você estimular esse lugar que é mais sensível, você pode estimular uma outra parte do corpo do animalzinho, simultaneamente. Quando você repete esse estímulo algumas vezes, ele começa a responder, soltando a tinta preta, naquele lugar em que ele não era sensível, mas que tornou-se sensível justamente porque começou a aparecer de forma repetida o estímulo daquele lugar que era inofensivo, um lugar que ele sabidamente reconhece como perigoso. Então ele acaba se sensibilizando para o toque naquela região do corpo em que ele antes simplesmente não respondia nada. Né? Também um mecanismo de aprendizado, um mecanismo de memória. Vocês devem estar ficando desconfortáveis com eu chamar esse tipo de mecanismo de memória. Porque, em geral, memória é alguma coisa que permanece no tempo, se repete, tem uma duração longa, né? Mas você precisa compreender que mecanismos de aprendizado que geram novos circuitos são importantes desde sempre para o sistema nervoso do processo evolutivo. E no começo, os animais não tinham estruturas cerebrais muito elaboradas para produzir memórias. Então, eles precisavam fazer com que o princípio elementar de formação de sinapses, que é o chamado princípio de Hebb, fosse um mecanismo possível para que eles se protegessem na natureza, conseguissem se adaptar ao meio, que é o princípio de Hebb. Dois neurônios que são ativados ao mesmo tempo tendem a se conectar. Então, quando você repete um mecanismo ou repete um estímulo que não tem consequência, você vai estar conectando aquele estímulo com a não consequência. E aí isso gera um aprendizado que dura um certo tempo. Dura que tempo? Dura enquanto aquela atividade elétrica for evidente, se mantiver, né, na funcionalidade dos neurônios. Algumas horas. Né? Ao contrário, a sensibilização é quando você consegue conectar um lugar que era sem significado com a ativação de um lugar com significado. Portanto, vai se formar uma conexão sináptica que, quando você ativar aquele lugar que não tinha significado, como ele está conectado com o que tinha, gera uma resposta de defesa, como é o caso da liberação dessa tinta preta na aplísia. Tá? Então, esses mecanismos de habituação e sensibilização são os primeiros relatados aí em nível muito baixo de complexidade, que permitem que os animais se adaptem ao seu meio, né? E que basicamente é o grande princípio funcional do sistema nervoso. Né? No final, todas as memórias, sejam elas de curto prazo, longo prazo, mais complexas, menos complexas, elas têm uma intencionalidade muito clara, que é permitir que o indivíduo desenvolva habilidades, comportamentos, aptidões para se adaptar melhor ao meio ao qual ele está inserido. E quanto mais tempo durarem essas memórias, mais efetivas elas serão, né, naquele processo, naquele comportamento, naquela dinâmica. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre memória, ainda que a gente esteja só no começo dessa série aqui do Nada Trivial, a série de memórias. Se você tem interesse por saber mais sobre esses assuntos, muita gente comenta aqui no vídeo perguntando como fazer isso, eu recomendo que você visite o Instituto Conectomos, que é onde a gente ministra os cursos de neurociência. E lá tem um curso que chama-se Neurociência para Todos, que é um curso muito acessível e que você com certeza vai aprender coisas incríveis sobre neurociência com um investimento bem pequeno, bem razoável, que cabe no bolso de qualquer pessoa e que pode transformar a sua forma de compreender o funcionamento do seu próprio cérebro. Caso você não queira fazer um curso, você pode também fazer essa mesma inserção no meu livro, Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender Neurociência. E eu vou colocar aqui nos links do vídeo, nos primeiros comentários, tanto o link para o curso Neurociência para Todos, como também para o livro. Espero que você se sinta amparado nessa viagem em descoberta de você mesmo através do funcionamento do seu cérebro. Um grande abraço e eu te vejo no próximo.